falar sobre psicografia, tá? Psicografia, ela está catalogada como um fenômeno mediúnico, de efeito intelectual, tá certo? E nós sabemos que nos diz o mentor aqui na lição de André Luiz, que sabeis que tomamos no cérebro do médium os elementos necessários a dar ao nosso pensamento uma forma que vos seja sensível e apreensível. Então, uma afirmativa que é um fenômeno intelectual, por quê? Porque o espírito comunicante, né, ele se utiliza de alguma forma, aí está, de formas variáveis, o cérebro do médium, tá? Então, é parte fundamental nas comunicações de efeito intelectual. Então, nós vamos abordar hoje dentro da... Tá. E é com o auxílio do quê? Do que a gente possui, tá? É do que o médium, ele possui no seu pensamento, armazenado nos seus níveis de consciência e do seu inconsciente. Então, os mentores, os espíritos utilizam todo o nosso potencial, né, para dar a comunicação. O que vai variar, nós vamos ver ao longo da lição de hoje, que a forma muda, tá certo? O grau de utilização desse potencial, ele altera de acordo com cada tipo de médium que tem uma sensibilidade diferenciada para o tipo de mediunidade que nós vamos estudar hoje, que é a psicografia. Na verdade, não é no André Luiz. Isso aqui quem falou foi Erasto, no livro dos médiuns. Esta afirmativa está no livro dos médiuns. E o que é psicografia? A psicografia, como diz aqui, é a faculdade mediúnica que permite a produção da mensagem pela escrita. Então, qualquer comunicação do plano espiritual pela escrita é psicografia. E dentro do grupo de psicografia, nós temos a forma direta e indireta. O tipo de psicografia indireta é aquela que chamamos de pneumatografia, que nós vamos ver já o que é. E a indireta, o espírito se utiliza da mão do médium, a escrita se dá, a mensagem se concretiza através da mão do médium. Então vamos avançar aqui e ver o que é uma e o que é outra. Na pneumatografia, a escrita é produzida diretamente pelo espírito. E é um tipo de mediunidade, né, que ela tem um tanto de efeito físico também. Porque a mensagem, para se concretizar, ela se utiliza, o espírito comunicante utiliza o ectoplasma ou a força radiante, como nós vimos já a definição nas lições anteriores que a doutora Marlene citou. Então, ectoplasma ou força radiante são elemento fundamental para que se dê a pneumatografia. Não se utiliza mão do médium, certo? E como que isso acontece? Usando o ectoplasma ou força radiante. E o interessante é,
a pneumatografia, ela pode se dar através de uma escrita que aparece numa parede, certo? Simulando, aí você tem um efeito físico mais saliente, uma mão, certo? Que escreve no ar, né? Ou em muitas sessões de pneumatografia também acontecem, os escritos aparecem em folhas de papel guardadas em cofres fechados, em outro ambiente. Então é um fenômeno que utiliza o ectoplasma, e quem tem o domínio pleno é o espírito comunicante. Então ele decide de que forma ele vai se comunicar. São diversas maneiras que esse fenômeno acontece, como nós vimos. Até mesmo a escrita aparecer num cofre, num papel guardado num cofre lacado, certo? Então não tem uma intervenção do médium diretamente, de forma alguma. E tem não sei se é aqui que ele vai falar, um exemplo muito interessante, que é aquela passagem bíblica, né, no livro de Daniel, onde ele conta o festim de Baltazar. Baltazar era o rei da Babilônia e estava dando uma festa para os reis pagãos. E no meio da festa, do nada, na parede, aparece uma mão, né? E esta mão escreve, né? Para surpresa de todos. E o que eu até trouxe aqui, isso ocorreu em 1635, e depois o pintor Rembrandt, ele traduziu nesse quadro famoso, né? do festim de Baltazar. E no escrito constavam as palavras Mene, Mene, Tekel, Parsim. O que quer dizer? Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mene significa contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel quer dizer pesado foste na balança e achado em falta. E Parsim, dividido foi o teu reino e dado aos medas e aos persas. Segundo o próprio relato bíblico, naquela mesma noite, Baltazar foi morto por Dario, que era o rei dos medas. Então, aquela mensagem já anunciou a derrota do rei da Babilônia daquela forma. Então, ele foi um evento histórico. Então, como nós já estudamos, a mediunidade, os fenômenos mediúnicos, eles se dão desde que o mundo é mundo, né? Desde que o homem habita a terra, já dotado de razão e pensamento contínuo. Nós já falamos, então a pneumatografia, ela é uma mediunidade de efeito físico e não intelectual. Então, embora nós estejamos falando no capítulo, né, da mediunidade de efeito intelectual, a pneumatografia é de efeito físico, embora o seu produto, o seu resultado seja uma mensagem escrita. Então, por isso que ela também cabe na definição de psicografia, percebe? Só porque a mensagem é escrita, mas
Na verdade, ela não é de efeito intelectual, ela não tem a intervenção do médium. O médium é apenas um doador de ectoplasma ou força radiante. E a psicografia de efeito intelectual, né? Ela se divide, que eles chamam de psicografia indireta, ou seja, exceto a pneumografia, que de efeito direta, a psicografia ela é indireta. E nós temos aqui 3 tipos: a intuitiva, a semimecânica e a mecânica. E o que vai variar? O que varia? Né? Por que alguns médiuns se caracterizam por uma psicografia mais mecânica, o outro semimecânica? E o que é cada uma delas? Vai depender, o que define é o tipo de transe, certo? Então é o grau de transe alcançado pelo médium, né, que vai definir a intensidade, esse tipo da psicografia. Vamos entender então o que seria a psicografia intuitiva. A psicografia intuitiva ou semimecânica, ela não exige um transe profundo do médium. O transe ele é superficial, certo? E permite que o médium acompanhe o teor da mensagem. Então é uma mediunidade que se precisa ter bastante cuidado. O médium tem que ser bastante fiel, né, para não interferir na mensagem, né? Não interferir pela sua vontade, uma vez que ele tem consciência em níveis diferenciados, um pouco mais ou um pouco menos. Isso varia do transe, do nível de transe que ele alcança, e ele percebe, ele compreende o teor da mensagem. Nesses casos, ele pode ser até um facilitador, né? Um facilitador no que diz respeito à forma de escrever, né? Então, se é um médium bastante preparado, bastante experiente e que tem muita afinidade com o mentor que está, eles conseguem uma parceria, inclusive, né? Então o médium acaba tendo uma interferência, mas não uma interferência de teor da mensagem, mas no sentido de tornar a linguagem talvez mais palatável, entendeu? Para o público que vai ler, entendeu? Para a sociedade atual. Então a afinidade ela é um elemento muito importante nessa relação, e eles, tanto o encarnado como o desencarnado, podem desenvolver essa parceria, mas ela não exige um transe profundo, tá? Agora, na psicografia mecânica, o médium ele não tem consciência do que está sendo escrito, tá? Ele não percebe, então ele não tem essa consciência, ele não sabe o conteúdo que está sendo escrito. Por quê? Porque existe uma amnésia momentânea do tempo em que ele está. Ele não lembra, ele não vai lembrar. Então, essa amnésia, nós vamos ver que ela é uma propriedade que se dá nesse tipo de mediunidade. O médium, portanto,
ele não participa do conteúdo, da elaboração do que está escrito, ele não vai se lembrar, ele está inconsciente, mas não é um estado de inconsciência, não é que ele perde, fica louco, maluquinho, não é isso. É porque o consciente dele, ele passa a ficar muito mais interior. Então, a parte do cérebro, que é o lobo frontal, dedicado ao consciente, ele não é acionado. E o que acontece? Aí nós entramos para entender o transe, é necessário a gente voltar ao assunto da dissociação das forças anímicas. Vocês estão lembrados? Nós já vimos, né? A mediunidade, na mediunidade, qualquer tipo de mediunidade, está presente a dissociação das forças anímicas. E na psicografia também. E é essa dissociação que acarreta este nível de inconsciência momentânea do médium. E ela ocorre na semimecânica e na mecânica, porque vai variar o grau desta inconsciência. Na semimecânica é um pouco menos, na mecânica é total. E existe o quê? Por que ele fica inconsciente? Porque passa a ter uma inibição de certas faculdades, propriedades do cérebro. Parte do cérebro fica como se fosse congelada, certo? Ela não passa a não funcionar naquele momento e é privilegiada, é ampliada a capacidade da escrita. Porque toda a nossa atividade motora tem a sua relação e o seu comando no cérebro, certo? Então, a parte responsável pela escrita, ela é ampliada, né? Em detrimento das outras partes responsáveis por outras características, por outras funções no nosso organismo. Já falei, então há uma predominância da função da escrita. Na psicografia mecânica, essa dissociação, ela é profunda. Ela é profunda. Por isso que o médium entra no estado de amnésia momentânea. Tá? Ele não tem consciência, ele não se lembra. Tá? Porque o transe profundo, essa dissociação, ela é muito mais ampliada, ela é muito mais presente. Isso na psicografia mecânica. Essa amnésia chama-se amnésia lacunar e do sonambulismo. Então é um transe bem próximo do efeito acarretado pelo sonambulismo. O processo é igual, tá? É o mesmo tipo de processo. Por isso que o sonâmbulo, ele não vai se lembrar, certo? Naquele momento ele não se lembra. Então é o mesmo tipo de transe. O que é acionado, as propriedades acionadas são as mesmas. Nós estamos falando do transe profundo na mediunidade, psicografia mecânica, que é a amnésia lacunar. Portanto, o que é transe e o que é dissociação? Pierre Janet, ele
define, né, que é um estado de baixa tensão psíquica, com estreitamento do campo de consciência e dissociação. Então, ou seja, o estado consciente se comprime e se expande a dissociação, certo? Então, ou seja, nós passamos a estar mais em perispírito do que em espírito, percebe? Eu não estou aqui no presente, tá? Porque amplia-se a dissociação da nossa personalidade. E nós já sabemos que isso ocorre no âmbito do perispírito, né? Por outro lado, a parte do consciente, do aqui, do agora, fica comprimida. Tá? Então, essa é a explicação que Pierre Janet já deu. Portanto, há um rebaixamento do nível de consciência e um enfraquecimento do nível de consciência em graus variados. Tá? Então, esse nível de consciência, eles são enfraquecidos e isso varia muito, tá? Depende de muitos outros fatores. Portanto, existe também aí um decréscimo da tensão mental. Então, essa é a explicação do transe. Né? O transe, ele se dá no âmbito perispiritual. Nós dissociamos, né, as nossas forças anímicas, tá? E essa dissociação tem uma outra função, em decorrência disso, o nosso nível consciente ele fica comprimido e expandido as outras possibilidades, e no caso é ampliada a possibilidade da escrita. É aqui que eu queria. O fato do transe não significa a supressão, não é que a gente perde a consciência, é o que eu falei há pouco. Mas existe uma interiorização da própria consciência. Não é que eu perco a consciência, eu perco a razão, né? Fico num nível de loucura momentânea, não é isso, né? Existe um processo de interiorização da consciência. É como se a gente, ela está expandida, porque eu estou no aqui, no agora, estou consciente de tudo que me acontece, e nesse processo ela se reverte para dentro, tá? E, portanto, a minha vida aqui presente, ela passa a não ser lembrada, porque ela passa a não existir para mim no nível consciente, tá? Portanto, a extensão que vai dizer o nível de dissociação ou de transe é o fato de uma área mais ou menos extensa do cérebro agir desvinculada da consciência normal. Então, sintetizando tudo que nós falamos, o nosso cérebro fica privilegiada a ação do cérebro para uma determinada área que não a consciente, certo? Isso é transe, tá? Que é parecido com o processo de sonambulismo. No caso da psicografia, qual é a ação, qual é a atividade que se expande? A escrita. Outra explicação aqui é o transe ou dissociação,
ela pode ser parcial ou segmentar. Então, assim, eu posso inabilitar parcialmente, pegando um grupo de funções, certo? Ou ela evidencia um único, exclusivamente, um segmento do cérebro, entendeu? Um segmento, ou seja, um segmento, eu não sei o termo correto, médico, mas seja uma das habilidades ali do cérebro, entendeu? Aí é segmentar, porque ó, certos grupos de neurônios, e tudo isso se relaciona ao quê? Aos neurônios, tá? Porque certos grupos de neurônios adquirem total independência sem que haja alteração visível do estado de consciência. O córtex cerebral está presente no circuito mediúnico, certo? Então aqui, na verdade, certos grupos de neurônios que são aplicados ali naquela extensão do cérebro, eles passam a ser privilegiados, vamos chamar assim, são aquela força ampliada, em detrimento de outros que são ligados à nossa parte consciente, que são, não vamos dizer suprimidos, porque não é, mas eles passam por um processo de interiorização. Eu não sei se eu me fiz clara aqui, porque também é um tema em que a área mental da escrita, portanto, aí está, ela sobrepuja as demais, tá? Isso vale também para a psicografia intuitiva ou semimecânica. Por quê? Mesmo no consciente, existe uma ligação consciente, certo? Mas mesmo nesse nível do médium consciente, veja bem, ele é levado a escrever. Então, em toda a psicografia, a habilidade descrita, ela está em evidência. O que ocorre é que na mediunidade mecânica, na psicografia mecânica, é só a escrita, muito mais ampliada, entendeu? Então, ela se torna mais robusta para dar conta. Já na semi-mecânica ou intuitiva, que passa pelo crivo do médium, também é assim, existe aí também uma dissociação, senão não é mediunidade, certo? Mas o grau menor, mas sempre há o privilégio para a função da escrita, tá certo? Em toda a psicografia, não importa o nível, a função da escrita, ela é predominante no nosso cérebro, tá certo? Só que no médium intuitivo, ele é levado a escrever aquilo, né? Ele sabe que está escrevendo, mas é levado a escrever. Mas enquanto estiver em sintonia, a personalidade do espírito comunicante é que está no leme, que está no comando, certo? E, portanto, ele é levado a escrever. Ele tem que ter esta habilidade. Então, ali ela está presente também. Não sei se eu me fiz entender aí, certo? Então, tudo isso tem níveis, graus, né? Então, o que nós temos aí de guardar é o seguinte: para a psicografia mecânica existe exige um nível de transe mais profundo, tá certo? Mas entre o menos profundo e o mais profundo, eu tenho variantes, entendeu? Depende do médium, né? Tudo aí depende dessas características físicas, das características do médium, do momento em que ele está, né? No seu trabalho mediúnico, em que fase ele está. Então, são muitas variáveis. Nós já vimos isso, já falamos. E a dissociação
das forças anímicas, que é mais ampla e reduz o nível de consciência, isso chama desconexão sináptica, tá certo? Nós já vimos que o médium tem essa, aqui está um pouco repetindo, já vimos isso. Um outro tipo de mediunidade psicográfica, acho que dá tempo ainda, a gente vai falar só dessa. Na aula que vem, nosso companheiro Valtinho continua, é a mediunidade, é a psicografia epidérmica, ou dermografia. O que é isso? A escrita aparece na pele do médium, é de dentro para fora. É de dentro para fora. E a duração são alguns minutos. Um caso aqui citado no livro, famoso, deixa eu ver se ele fala aqui na lâmina. Então, no caso aqui da... a psicografia epidérmica, também chamada dermografia. É uma variante da pneumatografia, ela não é espontânea, o médium não participa, tá? O médium aí também é apenas um doador de ectoplasma, mas acontece que ela se dá desta maneira. E um caso investigado ocorreu nos Estados Unidos com a médium Ellen Seymour, que trazia no braço, entre outros escritos, a assinatura da entidade espiritual que a assistia, do seu mentor. Tá? E as palavras tinham duração efêmera, ficavam visíveis por mais ou menos 20 minutos e depois desapareciam. Este é um caso citado aqui pela doutora, que ficou mais notável, ela foi alvo de pesquisa, certo? Então, depois a gente pode se aprofundar. Quem comprou o livro, eu acho que a gente pode até se aprofundar. Eu não tive tempo ainda e também o nosso tempo aqui é escasso para contar. A outra psicografia espetacular, gente, também aquela psicografia que você consegue ler somente com o espelho, tá? Então ela é lida só com através do espelho. Escrito ao contrário. Escrito ao contrário. Ela é chamada de espetacular. E a doutora Marlene categorizou aqui no livro, né, catalogou, aliás, uma mensagem espetacular do Chico Xavier, quando eles estiveram numa reunião da Sociedade de Metapsíquica em São Paulo, realizada no Teatro Municipal em 1937. Emmanuel deu uma mensagem em inglês, né? E que só pôde ser lida com um espelho. Isso no Teatro Municipal aqui em São Paulo, em 1937, através do querido Chico Xavier. Eu vou parar. Olha, gente, só vou falar da psicodigitação, que é coisa rápida e é mais moderna. A psicografia, através do que? Da digitação, né, no computador. E um exemplo nós conhecemos, ele veio até muitas vezes aqui, né, o Elzio Ferreira de Souza. Ele faleceu em 2006, muito amigo aí da doutora. Ele é da Bahia, né? Ele é da Bahia. Ele é médico, né? Ele era juiz. Procurador da Justiça. Ele era procurador, acho que do estado da Bahia. E ele frequentava, às vezes quando ele vinha para São Paulo, ele vinha aqui no centro. E ele escreveu muitas mensagens, escreveu livros também, através desse tipo de mediunidade. É psicografia, mas utilizando o teclado do computador.
E finalmente a escrita musical, que são, o que que é? Os espíritos passam as partituras de músicas para o médium, né? E tem então aqui Rosemary... Música mediúnica. Música mediúnica, exatamente. Rosemary Brown aqui tem uma obra psicografada que ficou bastante famosa, né? Bom, eu vou parar por aqui, né? Porque nós estamos já no nosso horário, é isso mesmo? Sim. São 10 para as 9 e o Valtinho continua. Gente, desculpa, mas vamos fazer assim, eu me proponho a responder perguntas na próxima aula, né, Valtinho? A gente pode... vocês quiserem fazer as perguntas por escrito, a gente pode combinar com relação ao tema de hoje. Aí eu e o Valtinho vemos se é melhor responder depois ou antes da exposição da próxima terça. Então façam as perguntas e a gente vai procurar esclarecer. Muito obrigada. Até a próxima aula.